Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Casal Pink, eu sou Cláudio Rosa. Eu sou a Lena. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho da história do Caco de Deus e sua turma, que agora, a partir de hoje, mudou, não é, amor? Nós vamos explicar o porquê mudou. Mas antes de continuar falando desse assunto, eu peço que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e também nos segue nas redes sociais, né, amor? Não custa nada, minha gente. Instagram. Instagram, Facebook. Facebook a gente TikTok. mal usa, né? Mas TikTok, né? Mas Eu também não posto é TikTok. porque o Facebook, o Instagram é muito ligado. Aliás, o Facebook é ligado ao Instagram. Enfim, Mas, gente, gente. porque vocês têm que nos acompanhar, porque aqui são só vídeos lá. Aqui aí são vocês vídeos. veem nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, exatamente. Então, gente, antes, né, a gente começa apresentando para vocês o logotipo do Caco de Deus, que era esse daqui, certo? E agora mudou. E no final desse vídeo a gente vai mostrar como é que está agora o logotipo do Caco de Deus. Mas antes, primeiro, vamos falar sobre como aconteceu, né? De uma forma bem resumida, bem simples para vocês, porque ainda tem gente que pergunta, né, amor? Que fica perguntando, por que Caco de Deus? De onde sai esse Caco? Caco? Deus é um Caco? Não, é a mão na... Então, antes que tudo, a ideia surgiu na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, enfim, né? É todo um processo, porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer pedagogia. E quando eu estava fazendo pedagogia, me veio a ideia de criar um contador de história. Então, quando eu estava criando esse contador de história, esse nome Caco de Deus, ele já tinha na minha cabeça, que foi a minha mãe, minha mãe na fé, que deu esse nome para mim, numa brincadeira, que a gente estava conversando sobre isso. E aí eu já até falei isso em alguns vídeos por aí. Depois procure que vocês encontram. Mas enfim, e aí eu criei esse contador de histórias, só que eu não queria ficar sozinho. A minha ideia é, que talvez a Linda não saiba, mas vai saber agora, o governo federal criou um projeto que o nome era Contadores de Histórias Encantadas, que era até uma mulher, se vocês pesquisarem aí, uma mulherzinha sentada num banco, e aí a ideia era levar esse trabalho, gente, ela tá se distraindo com isso aqui, ó, a minha capinha nova, ela tá aqui, sabe? Ela não sabe o que dizer, ela fica. Né, gente? Mas enfim, tinha esse projeto que era Contadores de Histórias Encantadas, e aí eu achei legal. Então a minha ideia era criar um grupo, não era sozinho, mas era criar um grupo de contadores de histórias pra gente ir nas escolas contar história pra criança. Como ela tá muito calada, então assim, gente... Não, eu tô ouvindo. Mas você pode também fazer perguntas, entendeu? Você, assim como as pessoas de casa, você pode estar com alguma dúvida, aí você pergunta, tá, mas e aí? Mas e aí? Mas é... Então, vamos lá. Então, esse projeto Caco de Deus, ele tem a idade do nosso namoro, mais ou menos. A gente tava namorando ainda, quando eu comecei com esse projeto. E aí, o que é que eu fiz? Levei pra igreja, né, amor? Convidei alguns meninos, alguns jovens, inclusive ela, que a gente começou em forma de peça. Não sei se você lembra. Que a gente fazia uma peça de São Giana, se eu não me engano, o nome da peça era o São Giana. E aí, ela fazia uma boneca. A gente até comprou um vestidinho bem pequenininho pra você. Eu fazia o que mesmo? Você era uma boneca, ela era uma boneca, tem o Matheus que fazia um boneco também. Que aí eles ficavam vivos na história da Ana. E a Ana era até a Maressa que fazia. E aí tinha todo, né? E quando ela acordava, né? Aliás, nos sonhos de Ana, por isso que eram os sonhos aí. A gente apresentou na igreja. E a ideia dos sonhos de Ana, gente, era o seguinte, era trazer temas para tratar de coisas interessantes para as crianças, né? Era trazer evangelismo e tal, histórias para as crianças. E aí eu convidei Maressa, você, né? Tinha as meninas que cantavam. Aí tinha um momento de louvor, que era meio tiquititas, né? Era a cena lá, aí acontecia uma música. Gente, se vocês me acompanharem nos Instagrams, vocês vão ver que eu tenho muito de tiquititas, muito de Xuxa, né? Eu gostava muito, então eu fazia, era meio que um musical, então na hora, né? Musical. Então aí ela acontecia e tal, ela começava aí tinha música, enfim, era bem tiquititas mesmo, bem legal. Chiquititas. Chique, mas tiquititas que é mais bonito, chiquititas. Então desse grupo, né, que a gente começou a apresentar, aí surgiu a ideia, que não foi a ideia nossa, na verdade, né, foi a irmã Seilma, que é em saudosa memória, né, que ela era coordenadora do departamento infantil da congregação, onde a gente congrega na sede, mas aí ela é da congregação, e ela convidou a gente para o culto infantil, né, para levar a palavra com o Caco de Deus e sua turma. Essa peça a gente tava levando ela para as escolas, né? Isso, a gente fazia uma turnê para as escolas. Aí foi a partir dela que a gente começou, acho que a nossa primeira apresentação em igreja foi lá na Nova Patu. Foi ela que convidou. Foi ela que convidou.
E aí depois que a ideia, tem gente que pensa que a gente criou esse grupo pra, sei lá, pra pecar, levar as crianças pra pecar, pra dançar, não, gente, não foi isso. Aí quando ela convidou a ideia, a partir disso aí veio outros convites pra gente. E o Caco, gente, era horroroso, se você ver assim, as roupas eram uma mistura de palhaço com, eu comprei um bocado de chapéu, peruca. E aí eu usava essas perucas. A roupa é colorida. A roupa era Vocês colorida. pensam que a roupa de hoje é colorida? Mas Hoje a roupa é bem clássica, né? É bem bonita, mas era uma roupa que era feita com aquele mesmo tecido que faz roupa de palhaço. Acho Era que é cetim. cetim. Então era uma camisa vermelha com a calça amarela, se eu não me engano. Não, acho que a camisa que era amarela. Era. E aí a gente começou aí, pra não ficar o vídeo grande demais, começou a surgir convites, né? Ah, vocês vão para outra. Aí começamos a ir para as escolas fora de Patu, e depois fomos para eventos, para igrejas fora de Patu, então era um grupo bem grande. Vamos ver se eu me lembro assim do nome. Era, no caso, o burro vai na frente, não, né? Assim, as pessoas têm essa piada. Primeiras pessoas, depois sou eu, então vamos lá, gente. Então era a Marissa. Na verdade, quando começou mesmo, a gente convidou a Elaine, que a formação era a Elaine primeiro, mas aí a Elaine não pôde continuar, aí a Elaine saiu, que é a irmã dela. E aí a gente era Marissa, Misomar, Marley, que fazia o boneco, que é o Bastião, que hoje quem faz a voz sou eu e você. Era, nós 5, né? Uhum. Só. Isso, era 5. E aí depois... Aí depois foram me acrescentando. Aí entrava um, às vezes a gente podia viajar e não levava um, levava outro. Tinha Natan também. Natan, porque a gente brincava, às vezes a gente dizia assim, eu né, brincava, dizia, é Caco de Deus e sua turma, então tua turma pode ser qualquer um. Nada, gente, não porque eles fossem valiosos, eram importantes, mas é interessante, gente, que as viagens eram muito, né, legal, assim. E era um pouco difícil, porque às vezes o carro tinha que ser um carro grande para levar todo mundo. Para caber todo mundo, era difícil caber. Às vezes a gente tinha que decidir quem ia para viagem e quem ia ficar. E essa era uma parte muito chata, porque a gente... E agora vamos ser sinceros com vocês. Eu nunca fui muito bom de grupo, né? É assim, desde da escola que eu sempre fui aquela pessoa que o grupo inteiro se escorava em mim, então eu não sabia administrar. Até hoje eu não sei muito administrar grupo. Eu gosto muito de peça teatral, mas eu não gosto de ser o líder da peça. Eu gosto de ser um ator ou a pessoa que escreveu o texto, mas porque eu não tenho muita paciência para lidar com as pessoas. A verdade é essa. E aí o grupo era muito porque a gente fazia muito trabalho missionário, que a ideia do Caco de Deus e sua turma era fazer trabalho missionário. Mas aí quando a gente fazia trabalhos aqui em Patu, às vezes a maioria não podia ir, né? Não vou dizer nomes, né? Mas quando tinha viagem, todo mundo queria ir. E aí essa é a parte difícil, né? Porque, claro, eu já estava namorando com a Lina, e aí é claro que eu optava eu, a Lina e quem mais, né? E aí... e não porque, né, amor? Agora eu vou defender aqui o talento dela. Não é que eu... Mas a Lina, ela sempre foi muito assim, o que você botava pra ela fazer, ela fazia. E os outros tinha banca, botavam meio que banca, alguns, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E aí a gente ficava meio que, sabe, é o que a gente tá aí, né? Xuxa e os baixinhos, por exemplo, as Paquitas que estão ali, tipo, a gente ficava meio, né? Porque na hora de dançar e pular, todo mundo dançava, mas na hora que era pra, né? Aí era meio difícil, complicado. Então é por isso que a gente começou, né? Agora a gente lavando pano. Depois a gente podia fazer um vídeo, né, gente, com todo mundo do grupo falando sobre. Ia ser bem bacana, porque aí a gente ia lavar muito pano, roupa suja, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, vamos deixar pra comemorar os 10 anos. O pessoal tá muito. Disperso. Trabalhando, é verdade. Mas se vocês quiserem que tiver assistindo esse vídeo, comenta aí se você era um desses aqui. E aí, gente, a gente decidiu, né? Eu lembro que eu orei ao Senhor, a gente já tava noivo, talvez, né? Porque foi, enfim. Eu orei a Deus e disse assim, Senhor, eu vou deixar assim, eu não vou mais acrescentar, né? Eu vou deixar que o que forem saindo, vão saindo e não vou mais acrescentar e vamos ver o que é que vai acontecer daqui pra frente. E aí começou por motivo de trabalho, por motivo de viagem, por motivo de estudo, Deus começou a tirar alguns. E aí tinha pessoas novas que a gente tinha até vontade, mas aí já entra você. Que a Lina não era de acordo. Às vezes eu dizia, amor, vamos colocar. E aí você dizia, não, amor, deixa pra lá, vamos só nós dois, vamos só nós três, vamos só nós quatro, né? E aí ficou a última formação que a gente ficou, que durou mais tempo, foi nós dois e ela e o Tauan.
né? Que aí foi a que deu mais certo. Foi a que deu mais certo, exatamente. Como é? Que Tauã era só sonoplasta, né? Tauã era sonoplasta e tirava foto, que era muito bom quando eles estavam. Fazia um vídeo, a gente tinha como registrar muita coisa. E a Elane, aí a formação era no palco, digamos assim, era nós três. Era eu aqui e as Paquitas. Tô brincando, não. Não sou Paquita. E aí foi assim, e foi durante um bom tempo, né? Há alguns anos foi essa formação que teve. E aí a gente decidiu, dessa vez, aí eu digo no vídeo agora, esse ano é que a gente decidiu ficar nós dois. Porque às vezes ia nós dois, né? E às vezes iam nós quatro. E aí a gente decidiu, o que é que a gente vai fazer agora, né? Aí a Elane tinha um trabalho, porque o meu trabalho é muito flexível, gente. O trabalho da Elane, também, o trabalho da Alina também é bem flexível. Eu entro em acordo com o pessoal onde ela trabalha, só que era diferente com o Tauã e com a Elane. Eles nem sempre podiam sair para ajudar a gente, né? Para ir com a gente. E aí a gente decidiu, ela até brincou, dizendo, fui demitida. Mas não, Elane, você não foi demitida, você sabe disso, né? Ela está sempre no nosso coração e sempre nos ajuda muito. Mas aí, como nós nos casamos nessa história do Caco, no meio do Caco de Deus, e aí a sua turma. A gente podia ter casado de Caco, né? Você não, amor. Mas aí a gente casou, e aí tudo que a gente produzia, se você olhar e você nos seguir no Instagram, vocês vão ver que é tudo aqui. Tudo a gente produzia junto, a gente pensava junto, as músicas a gente pensava junto. E aí acabou ficando meio que uma coisa do casal, né? E aí quando foi esse ano a gente decidiu assumir a dupla, de verdade, deixar o grupo, né? Abandonar o nome de grupo ou turma, né? Por isso que não é mais turma, porque agora não faz mais sentido a turma. Não faz mais sentido, exatamente. Agora. Turma geralmente tem muitas pessoas. E aí agora vocês verem esse banner aqui, que vocês estão vendo agora, que é o atualizado, que agora é Caco de Deus e a Linda. E aí é esse nome que a gente vai seguir, é esse nome que a gente vai colocar nas plataformas digitais. Vamos assinar muita coisa com esse nome agora, cartazes, autógrafos, né? E aí a gente queria também, às vezes, e outra coisa, gente, também, assim, a Lina é uma peça fundamental do grupo. E aí, do grupo não, na dupla, e aí eu fiquei meio com, que era Caco de Deus e sua turma, né? Cadê a Linda? E aí a gente queria que esse nome também ficasse. Que inclusive o nome Caco de Deus ainda as pessoas parecem que têm vergonha de dizer esse nome às vezes. Irmão Cláudio Rosa e sua esposa. Ele tá em alguns congressos, infantil, festa infantil. Cláudio, tem gente que olha pra mim e diz, eu posso chamar? Pode, é o personagem, gente. O personagem é o Caco. As crianças conhecem como Caco. Gosta mais, gente, de ser o Caco do que ser o Cláudio. Pra mim na verdade é isso, né? Eu poderia ser o Caco de Deus pra sempre. Eu até recebi uma mensagem muito bonita, né? De um irmão meu que tem acompanhado o nosso trabalho, e aí ele falou, né, que esse nome, assim, tem um significado muito espiritual, porque o Caco, gente, vem de pedaço, né, um pedacinho de Deus. Não é que Deus seja fragmentado, mas é que nós somos uma parte de Deus aqui na Terra, um pedaço de Deus. Então o nome Caco, um K é nome próprio, mas quando você pega um nome com C, Caco significa pedaço. E aí, que eu nunca esqueça que eu sou um pedaço de Deus, que eu sou um caquinho apenas, mas que Deus é o todo, né? E aí, gente, é isso, é a história resumida do Caco de Deus, aí resumida talvez em 30 minutos. Mas não tem nada não, vocês que nos amam, vocês com certeza assistiram até o fim, até o final. E aí eu espero que vocês tenham gostado e continuem, claro, vocês continuem nessa história, nessa trajetória. Tem muita gente que era criança e a gente já chega nos lugares, hoje já são jovens. E lembro da época do Caco, que é isso que a gente quer fazer. A gente quer marcar a infância das crianças com o nosso trabalho. E eu dizia que o Caco de Deus talvez se aposentaria quando eu completasse 40 anos, eu dizia muito. Mas eu acredito que ele está surgindo agora, né? Digamos assim, ele está bem novinho. Quando eu completar 40 anos, ele vai estar com 1 ano de idade. E tem muitas pessoas, gente, que fazem parte do Caco de Deus e a Linda. Não fazem parte diretamente, mas que são apoiadores do nosso trabalho, que a gente sabe que eles apoiam, que divulgam, né, que nos ajudam a divulgar. E como a Elane e o Tauã, né? Então eles sempre vão ser apoiadores do nosso trabalho. E também, assim, a Elane, ela é muito incrível para criar figura. Como é? Agora pronto, gente. Como é a dancinha que a gente cria as coisas? Coreografia? Coreografias também a gente vai precisar. Tem a Miriam também, que a gente sempre, né, até uma música nova da Helena que vai sair, a gente vai precisar desse povo
para gravação de clipes, né? Para essas coisas. Então eles vão continuar, né? Servindo como apoio, orando pra gente. A gente apenas agora assumiu a dupla. E é isso aí, gente. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por terem ficado até o final. E aguardem, porque tem novidade. Talvez aqui para dezembro esteja saindo aí o nosso clipe, né? Se ligue nessa lição com Caco de Deus e a Linda. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.